Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um programa nosso aqui do Investidor Proficiente. No episódio de hoje eu vou falar sobre um tema bem bacana, né? É um tipo de investimento de renda fixa que não é tão comum para as pessoas, que a gente chama de debentures. Acho que vai ser bem bacana porque eu vou ter mais tempo de explicar com calma o que é, falar os tipos de debentures que existem, o que é uma debenture, quais os tipos de tributação, tudo que envolve esse tipo de investimento aí, que é classificado como investimento de renda fixa, né? E vou falar um pouco sobre isso, mas também vou ter a oportunidade de explicar com mais profundidade aí, que é uma coisa que eu geralmente não tenho tempo nos vídeos curtos que eu posto para vocês aí no dia a dia. Todo dia sempre tem um vídeo novo com alguma dica rápida, alguma coisa importante para ajudar vocês, mas o tempo acaba aí por causa das plataformas ficando limitado. Geralmente é um minuto e meio no máximo. Então aqui eu consigo falar com mais calma, explicar mais profundamente, até mostrar um pouco do que eu faço quando eu vou analisar e fazer investimentos nesse tipo aí de alocação, tá? O objetivo aqui desse programa do Investidor Proficiente é sempre ajudar, né, vocês a investirem com mais confiança e acelerar a liberdade financeira de vocês aí, investindo melhor, obtendo mais rentabilidade, conhecendo os riscos atrelados a cada uma das modalidades dos investimentos que existem, entendendo isso para fazer alocações que fazem sentido para o perfil de vocês e também aí para a realidade, para os objetivos principalmente que vocês têm aí ao longo do tempo na vida de vocês. Então, é por isso que a gente vai falando aqui sempre sobre cada um desses tipos de investimentos. Para quem não me conhece ainda, apesar de estar aqui no canal, meu nome é Mesgo Abrão, eu sou investidor qualificado, especialista em finanças e banking, e meu lema sempre é: quem aprende não depende. Então, essa é o que eu tenho aqui do porquê que eu compartilho conhecimento sobre o mundo dos investimentos. Por causa da minha história, né? Eu comecei a investir muito cedo na minha vida, né? Eu comecei com 18 anos de idade, mas eu passei muito perrengue para poder finalmente conhecer os tipos de investimentos, poder fazer alocações inteligentes, melhorar minha rentabilidade ao longo do tempo, até porque naquela época, quando eu comecei a fazer isso, o acesso à informação era outro, era muito mais difícil você alcançar uma informação com confiança, né? Acabava ficando dependente aí dos meios tradicionais, o que dificultava um pouco o meu aprendizado e acabei tropeçando em umas pedras aí ao longo do caminho. Então, agora que eu tenho mais tempo, né, desde que eu alcancei a liberdade financeira, eu criei esse canal aqui. Estou realmente dedicando, dando atenção para poder compartilhar com vocês mais do que eu passei e assim, quem sabe, ajudar mais pessoas aí para que a gente possa melhorar a qualidade da educação financeira no nosso país. Bom, então como eu falei, a gente vai falar hoje sobre debentures, né? O que é esse tipo de investimento, como que ele pode ser utilizado dentro da sua carteira para te ajudar a conseguir rentabilidades melhores e alcançar aí um novo patamar dentro dos seus investimentos para na classe de renda fixa você não ficar sempre no mesmo ali, que é CDB, talvez um LCI, LCA, até porque LCI e LCA agora com as novas regras vão ficar um pouco mais escassos, né? Não vão ter tantos quanto tinha. CRI, CRA também vão acabar sendo afetados por causa disso. Então é importante conhecer essa modalidade chamada debenture para que vocês possam utilizar isso aí na construção do seu portfólio, na construção da sua carteira de investimentos como uma maneira de potencializar a sua rentabilidade. E o que é uma debenture, né? É importante vocês entenderem o que é esse instrumento de captação que é utilizado no mercado, no qual você pode fazer aplicações financeiras. Então, quando a gente pensa em emprestar dinheiro ou quando alguém quer captar dinheiro no mercado, existem algumas ferramentas para isso. O governo ele faz isso como? Através do Tesouro Direto. Então, é um programa que o governo tem, no qual ele oferece para as pessoas físicas uma maneira de vender os títulos dele para poder captar dinheiro, para poder financiar aí os projetos que ele tem e conseguir avançar na agenda dele, né? Os bancos, como que os bancos fazem, né? Se vocês sabem, os bancos eles trabalham muito pouco com capital próprio, quase nenhum capital próprio. O banco está sempre ganhando no spread bancário. O que é isso? Ele pega dinheiro emprestado com alguém, geralmente o correntista, a pessoa que tem ali conta no banco, ou também outros bancos, por exemplo, né? Ou ele pega aí no mercado esse dinheiro e ele empresta para empresas, para outras pessoas e ganha um spread bancário no meio desse caminho, né? Ele faz isso através de instrumentos financeiros que existem somente para as instituições financeiras, como por exemplo o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário,
o LCI, que são as letras de crédito imobiliário, o LCA, que são as letras de crédito do agronegócio. Então, são instrumentos que funcionam somente para as instituições financeiras. Somente bancos podem utilizar esses instrumentos para fazer captação de recursos aí no mercado para poder ter dinheiro para poder emprestar e então ganhar nessa transação aí no meio do caminho. E como que ficam as empresas privadas nesse caminho? Como que as empresas podem financiar suas atividades? Então, vamos citar aí um exemplo que talvez fique mais fácil para todo mundo compreender. Vamos pensar que, por exemplo, a Apple quer lançar uma nova linha de produtos. Ela vai precisar investir numa nova fábrica, no desenvolvimento, em pesquisa, para poder lançar essa nova linha de mercados. Isso vai demandar muito dinheiro dela. Como que uma empresa privada pode criar esses projetos? Como que ela faz isso, né? Ela pode utilizar capital próprio, né? O que ela tiver parado em caixa para poder investir nesse projeto, para poder fazer isso acontecer. Se ela não quiser ou não tiver capital próprio, ela pode recorrer aos bancos e pegar dinheiro emprestado com os bancos para poder financiar esse projeto. E aí a última situação ela pode ir para o mercado e captar isso com outras empresas ou com pessoas, né? Para que essas pessoas e essas empresas emprestem dinheiro para ela poder fazer ali o projeto que ela tem e seguir em frente com aquilo. E esse instrumento de captar no mercado dinheiro para as empresas é chamado de debentures. É isso que significa uma debenture. Então, se a gente tem o CDB, o LCI e o LCA, que são para instituições financeiras, a gente tem a debenture para as instituições privadas, para as empresas, né? Que não são bancos, poderem fazer captação no mercado aí de dinheiro para poder seguir à frente com seus projetos e poder avançar nisso aí. Então, isso que é uma debenture. É uma maneira na qual as empresas vão no mercado captar dinheiro, elas não precisarem utilizar caixa própria para aquilo, ou recorrer a bancos para fazer financiamentos, empréstimos aí dentro do banco, para poder realizar aí e aplicar os projetos delas, né? O que é importante a gente entender quando a gente fala de debênture? Quais são os tipos de rendimentos que as debêntures oferecem, né? O que é possível encontrar quando a gente fala de debênture? Basicamente, existem três estruturas que você pode aplicar para debêntures que você tem. São, primeiro, as pós-fixadas, né? Então, as empresas, quando elas vão para o mercado captar esse dinheiro, elas podem oferecer uma remuneração para as pessoas e empresas das quais ela quer coletar, né, os recursos, de maneira pós-fixada. Então, ela vai utilizar algum indexador que ela vai oferecer para dizer, olha, eu vou pagar 110% do CDI, ou eu vou pagar 100% do CDI. Então, lembrando que o CDI é um indexador, chamado de certificado de depósito interbancário, né? Ele anda muito próximo da Selic. Então, CDI e Selic são basicamente a mesma coisa, tem uma pequena diferença ali, bem pequenininha entre os dois, mas geralmente, assim, para facilitar o compreendimento, quando a gente fala de CDI e Selic, entende-se que são basicamente aí a mesma taxa, tá? Então ele vai lá e oferece, fora, eu vou pegar dinheiro de vocês, eu vou pagar 110% do CDI aí nos próximos 5 anos. Então me empresta dinheiro, eu vou pagar esse valor aqui. Então a gente chama isso de pós-fixado por quê? Porque está atrelado ao indexador e você não sabe exatamente quanto você vai receber de rendimento ao longo do tempo. Mas o que você sabe é que conforme aquele indicador varia, esse indexador varia ao longo do tempo, sua rentabilidade vai ser ajustada para seguir esse indexador, né? Outro exemplo de pós-fixado que é muito comum também essas empresas utilizarem. Eu vou pagar o IPCA para você. Então, o IPCA, que é o índice preço ao consumidor amplo, que é muito conhecido como a nossa inflação, né? Também é utilizado para operações pós-fixadas. Então, as debêntures também têm essa estrutura no qual muitas das empresas falam, vou te pagar o IPCA aí nos próximos 5 anos para você me emprestar dinheiro. E a última maneira que você vai encontrar, né, não a última maneira, mas na verdade uma outra maneira que você tem, são os pré-fixados. Então a gente falou do pós-fixado, que é quando é oferecido um indexador que ele pode variar ao longo do tempo. Você sabe que a sua rentabilidade vai seguir a variação daquele indicador ao longo do tempo. O pré-fixado já é uma taxa fixa estabelecida no momento do empréstimo, né, que você faz aí através desse instrumento que é a debênture. Então a empresa, para captar dinheiro, ela pode falar para você, olha,
eu quero esse dinheiro durante 5 anos e por isso eu vou te pagar 13% ao ano. Então já é uma taxa fixa, valor pré-fixado, e você sabe já no ponto de largada o quanto você vai receber de rendimento até o final do período ali que a empresa está fazendo naquela estruturação no mercado, pedindo dinheiro por aquele período. Você já consegue fazer a conta. Então, 13% ao ano ao longo de 5 anos, você já sabe quanto você vai receber de juros no final dessa operação. Então, existe o pós-fixado, pré-fixado, e aí sim a última maneira que a gente está comentando aqui, que é muito comum também, é o híbrido desses dois, né? Então, muitas vezes as empresas, na hora de fazer a captação, ela oferece uma remuneração que é híbrida. O que ela faz? Ela oferece, olha, eu vou te pagar o IPCA, que é um indexador pós-fixado, mais 6% ao ano, que é uma taxa pré-fixada. Então, ela faz uma combinação desses dois fatores para poder fazer a captação no mercado dos recursos que ela está buscando, né? Ou então ela fala que ela vai pagar o CDI, que é um indexador, mais 1,3% ao ano ali, além disso. Ou seja, ela coloca também uma taxa pré-fixada junto para você saber o quanto que ela vai te pagar pelo período que ela está fazendo a solicitação ali. Então essa, né, resumindo, são aí os tipos de rendimentos que as debêntures oferecem. Pós-fixado, pré-fixado e muito comum um híbrido, que é uma mistura entre o pós e o pré. Lembrando que pós está vinculado ao indexador e o pré está vinculado a uma taxa fixa. E o híbrido é a mistura desses dois para você fazer a conta da rentabilidade aí do que você vai receber ao longo do período. Então, isso é bacana, tá? Exemplificando como que isso pode afetar a sua análise de uma debênture. Então, se você vai pegar uma taxa que é IPCA mais 6%, é importante para você entender que você vai ter um rendimento real de 6% ao longo daquele período, porque o resto vai cobrir a inflação oficial ao longo do período que seu dinheiro estiver aplicado. É um conceito para quem investe sempre em longo prazo, para quem pensa em carteira a longo prazo, entende a importância de vencer a inflação, é uma coisa bacana de você entender. Quando eles falam, por exemplo, eu vou pagar o CDI mais 1,3%, quando o CDI, que é muito perto da taxa Selic, está muito alto, quando a Selic está muito alta, às vezes você fala, a Selic hoje está em 11,25 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mais 1,25, mais 1,25%, por exemplo, vai para 12,5%, né? O rendimento total ali ao ano. Falando um pouco mais do que 1% ao mês. Não é muito esse 1,25, esse 1 e pouquinho, não parece muito porque a taxa Selic está muito alta, isso faz o CDI ficar muito alto também, e a taxa pré-fixada parece pequena. Mas é importante você entender que quando você está numa tendência de queda de juros, né, como a gente está hoje, essa taxa pré-fixada, muitas vezes, ela acaba se tornando responsável por aumentar muito a rentabilidade do seu investimento. Então, se você chega aí para os mínimos históricos que a gente teve de taxa Selic, né? Na casa aí dos 2, 3%, se você tem mais 1,25, 1,5% de taxa fixa, você está falando que você está, além do DI ali, colocando mais 50% em cima. Então acaba virando relevante essa taxinha. Então, muitas vezes o que não é pertinente hoje, dependendo do prazo que você está olhando, dependendo do que está acontecendo na conjuntura atual do país, às vezes essa taxinha pode ser boa ou não. Obviamente, eu vou falar aqui um pouquinho sobre riscos e como você faz uma comparação clara para saber se o investimento é bom ou não, se aquele retorno é bom ou não. Então, resumindo, esses são os 3 tipos de rentabilidade que os debêntures oferecem. É importante você conhecer para você não achar estranho quando você vê ali aquele mix de letrinhas e coisas falando da rentabilidade, vai ficar bem claro para você o que é pós-fixado, pré-fixado e o híbrido, que é uma mistura entre os dois. É importante a gente falar também quais são os tipos de tributação que tem uma debênture. Recentemente eu fiz um vídeo curto, pequeno, sobre erros comuns que as pessoas cometem a fazer investimento, é não olhar para os custos daquele investimento, olhar para as taxas que estão atreladas ali aquele investimento, que isso certamente tem o poder de corroer a sua rentabilidade, de acabar com a sua rentabilidade ao longo do tempo. Então, debêntures, elas podem ser tributadas, a maioria das vezes
A maioria das empresas, elas são tributadas e elas seguem também o modelo regressivo de tributação muito comum para os certificados de depósito bancário, para os CDBs, por exemplo, né? Então tem um prazo ali, uma régua, tempo, né, que você fica com aquele dinheiro aplicado, e aí a tributação que você vai sofrer no momento do resgate vai diminuindo conforme mais tempo você fica. Então, na tabela que a gente tem aqui até 180 dias, cerca de 6 meses aí, você sair antes. Vou falar um pouquinho também quando você consegue sair, quando você não consegue sair de uma debênture e como que isso funciona. Vai pagar 22,5% de imposto e 181 a 360 dias, que é de 6 meses a 1 ano, você vai pagar cerca de 20% de imposto sobre a rentabilidade, tá? Não é sobre o total investido, sobre a rentabilidade. E de 1 ano a 2 anos aí, mais ou menos, você vai pagar 17,5% de imposto. E acima de 2 anos aí, basicamente, 720 dias, né, que é o que a tabela coloca, você vai pagar 15% de imposto. Então, é uma tabela regressiva que quanto mais tempo você fica aplicado, menos imposto você vai pagar, né, sobre o que rendeu, sobre a rentabilidade. E isso potencializa a sua rentabilidade, porque se é menos imposto que você vai pagar para o governo, mais dinheiro que fica para você, e isso contribui para a rentabilidade total daquele investimento ali. Mas todas as debêntures são tributadas? Não. Como eu falei, debênture é um instrumento no qual empresas privadas, que não são bancos, não são instituições financeiras, utilizam para fazer captação de recursos no mercado para seus projetos. Existem algumas empresas de alguns setores específicos que o governo considera importante, de infraestrutura, por exemplo, serviços à população, no qual ele incentiva esses setores, ele quer que esses setores cresçam mais, que esses setores avancem mais. E por isso ele dá um incentivo para esses setores para reduzir o custo de captação para essas empresas, por exemplo, né? Ele dá um incentivo e ele torna esses setores isentos de imposto de renda. Então, existem algumas empresas, você precisa olhar isso no momento que você recebe uma proposta de investir numa debênture, que são, é um tipo de debênture, eu vou falar dos tipos que a gente também chama de debêntures incentivadas. Então, essas debêntures, elas são isentas de imposto de renda. Você não vai pagar imposto de renda quando este for o caso. E aí, a tabelinha que eu comentei aqui agora há pouco, ela não vale, porque as debêntures incentivadas são isentas. Então, significa que toda a rentabilidade que você receber através daquela debênture, você não vai pagar imposto em cima daquilo ali. Então, isso é uma coisa bacana, importante de entender na hora que você está escolhendo, porque isso certamente afeta muito a rentabilidade que você vai ter. Lembrando que você, mesmo que fique aí 2 anos, você deixa de pagar cerca de 15% de imposto em cima daquela rentabilidade. Então, é dinheiro que fica no seu bolso. Pode ser interessante você investir ou procurar por debêntures incentivadas. Geralmente, entenda também que o mercado tenta compensar um pouco isso. Vou falar um pouco aqui sobre risco e tudo. Mais uma vez que a debenture ela é incentivada, você vai ver que às vezes ela paga menos taxas, ela oferece menos retorno, porque você sabe na conta, quando você faz ali no final da conta, você consegue receber até mais do que uma debenture não incentivada que está pagando uma taxa maior. Então você não pode olhar para a taxa seca, né? A taxa nominal da operação. Vou receber 100% do CDI ali se eu investir nessa debenture. Mas se ela não é incentivada, você vai ter desconto de imposto de renda. Então, às vezes, uma debênture que pague 90%, por exemplo, no final das contas vai te entregar mais rentabilidade, mais dinheiro no seu bolso, do que uma debênture de 100%. Então, você não pode olhar para a taxa seca, você tem que entender que tipo de debênture é aquela, se ela é incentivada ou não, se você vai ter que pagar imposto ou não em cima do que você vai ter de rentabilidade para aquilo, tá? Então, isso é uma coisa bacana, legal de saber, entender no momento que você está avaliando aí emprestar dinheiro para empresas, que é o que as empresas estão buscando aí. E quais que são os tipos Antes de falar dos tipos, acho que é bacana falar dos riscos atrelados a uma. Então, vou usar aqui os outros exemplos que eu tenho usado aqui ao longo dessa aula. Quando você fala de um título do governo, qual que é o risco? O risco é o soberano, é do governo da calote.
E é muito difícil o governo dar calote, porque no fim das contas, o governo é o dono das máquinas que imprimem dinheiro. Obviamente, se ele sair imprimindo dinheiro, tem diversos outros impactos na economia, mas significa que ele controla a impressão da moeda, que ele pode produzir mais moeda para pagar suas dívidas, tá? Mas existe, né, o risco de um fundo soberano, por exemplo, dar calote. Isso nunca aconteceu no Brasil, mas já aconteceu em outros países. Aqui na América Latina, a gente tem o exemplo da Argentina, que já deu calote, né, os títulos da sua dívida. A gente tem um exemplo da Rússia também, que já deu calote. É muito difícil, é muito improvável, nunca aconteceu no Brasil. Por isso que a gente fala que esse é o investimento mais seguro do país, títulos do governo. Porque quem garante aquele título é o Fundo Soberano. Quando você vai para instituições financeiras, e a gente está falando de alguns investimentos, CDBs, LCIs e LCAs, o risco de crédito é o risco do banco, né? Então, se o banco quebrar, aquele dinheiro que está aplicado ali, você pode ficar sem receber esse dinheiro. Então, não são todos os instrumentos bancários que oferecem essa camada extra de proteção, mas CDB, LCI, LCA oferecem uma camada extra que é o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Então, ele tem uma regra aí, até R$ 250.000, se você tiver aplicado em uma dessas aplicações de uma instituição financeira, o Fundo Garantidor de Crédito ele vai ressarcir para você os valores até R$ 250.000. Então, se você aplicou 50 mil, quando a instituição quebrou, estava em 56 mil, você vai receber os 56 mil. Você recebe, inclusive, junto com a rentabilidade, sempre até o teto de R$ 250.000. Aí tem umas regrinhas aí de valor, até 1 milhão a cada X anos, mas enfim, o básico para você entender é que é coberto até 250 mil por CPF por instituição. Se você tinha 300 mil aplicado naquela instituição financeira, você vai receber o teto de 250 mil e o resto vai ficar aí como perda para você. Então, isso é uma camada extra de proteção que ajuda em investimentos em bancos menores, tá? Mas o FGC ele não é um fundo soberano. Ele é um órgão que foi criado pelas instituições financeiras para melhorar a estabilidade do sistema financeiro e oferecer essa proteção extra. Mas hoje ele só é capaz de cobrir um pouco menos do que 3% dos valores investidos no sistema bancário. Então, se um grande banco quebrar ou você tiver uma quebra sistêmica, um risco sistêmico muito grande, né, provavelmente o FGC não vai ter a capacidade de cobrir o valor que você tinha ali. Então, é por isso que a gente vai falando que mesmo com essa camada de proteção extra, investir em bancos é mais arriscado do que você investir no fundo soberano do governo ali, que emite os títulos, porque aí é o Tesouro Nacional que está garantindo, não uma instituição financeira independente do porte, do tamanho. Tá? Obviamente, a gente sabe que grandes bancos aí são difíceis de quebrar, e até pelo risco, né? Muitas vezes o governo acaba ajudando para que isso não aconteça. Enfim, só para vocês entenderem como que constrói. Como que tudo isso afeta uma debênture, né? Então, quando você vai para as debêntures, que são os instrumentos usados por empresas, quem é o garantidor daquele crédito, daquele empréstimo? É a própria empresa. E aí você não tem essa camada de proteção extra do FGC para nenhum tipo de investimento em debênture. Então você tem que olhar para a empresa para a qual você está emprestando dinheiro para que você saiba se aquela é uma empresa perene, se ela está dando lucro, se está indo bem, para você saber se o que está sendo te prometido vai ser cumprido. Senão você empresta esperando uma rentabilidade ao longo de 2, 3, 4, 5 anos, e debêntures mais longas ainda, né? E aquilo pode acabar não se concretizando, você pode acabar não recebendo o retorno dos seus investimentos, porque a empresa pode passar por dificuldades, pode estar apertada. Então é importante você entender o que está acontecendo com aquela empresa para saber se é seguro emprestar dinheiro para aquela empresa ou não. Não é que você não deve emprestar dinheiro para empresas que não estão muito bem, mas você tem que entender o risco que você está correndo para que você exija um prêmio maior, se você quiser arriscar parte da sua carteira. Então, aqui no canal, quando eu falo de investidor proficiente, eu não gosto de dar recomendação tipo assim, fuja dessas empresas. Nunca invista nessas empresas porque você pode perder dinheiro. Gente, vocês podem perder dinheiro em qualquer aplicação. Como eu disse, até o Tesouro, que é o fundo soberano, tem risco. Nunca aconteceu, mas pode acontecer? Pode. Então, não existe nada isento de risco. Tá? Tudo tem risco.
Umas coisas têm mais, outras têm menos. Então, o que que você tem que entender? O que que torna você um investidor proficiente? É você entender que o que tem mais risco deveria te pagar mais. Você tem que tirar mais rentabilidade disso. Não faz sentido você correr mais risco pela mesma rentabilidade de uma coisa que oferece menos risco. Esse é um tripé primordial: rentabilidade, liquidez e risco. Então, se você está abrindo mão de liquidez, por exemplo, e você está assumindo uma coisa que tem muito risco, você tem que querer muita rentabilidade. Aquilo tem que te pagar mais. Se aquilo não te pagar mais, não faz sentido você emprestar dinheiro para aquilo, você alocar parte dos seus recursos para aquilo, né? E aí é importante também você aprender a calcular isso. Né? Então, assim, se você vai investir numa debênture, empresa que tem risco, mas tá pagando muito, né? Sei lá, tá oferecendo 20% de juros no momento em que os juros estão caindo. Existe um grande risco de você nunca mais ver aquele seu dinheiro. Mas você vai oferecer ali, sei lá, 1% do seu patrimônio em troca de um grande retorno aí, de 20% ao ano, por exemplo, ao longo de 5 anos. Você tem que entender, se aquilo der ruim, quebrar, por cento do seu patrimônio não vai te fazer afundar. Vale a habilidade extra que você vai receber, compensa esse risco. Agora, se você vai investir 1% do seu patrimônio, e em comparação ao título, um título Selic do Tesouro Direto, por exemplo, essa empresa que está perigando, que está mal, está querendo te pagar 1% a mais ao ano de juros, vale você correr esse risco para receber 1% a mais de juros, alocar 1% do seu patrimônio para ganhar 1% a mais de juros? É isso que um investidor proficiente ele aprende a fazer essa conta. O risco, quando ele decide tomar esse risco de maneira calculada, de maneira consciente e racional, ele tem que valer a pena caso ele dê certo. E aí você não tem que ganhar todas as vezes. Quando você ganha algumas vezes, vale muito a pena. Isso ajuda você a potencializar muito a rentabilidade da sua carteira e do seu patrimônio. Se você é um investidor muito conservador, você nunca quer correr risco, ok. Então, talvez você não vai fazer esse tipo de investimento. Mas para você esticar, para você ampliar a rentabilidade da sua carteira, você precisa aprender a fazer e ver esse jogo do risco e da rentabilidade e da liquidez, para você entender o que, que você faz de aporte ou não para potencializar o crescimento da sua carteira. Então, a debênture ela é garantida pela empresa em si. E aí, isso não é necessariamente uma coisa ruim, né? Você vai emprestar dinheiro para por exemplo, o Itaú. O Itaú lá no exterior, ele faz captação de recursos via debênture. Então, você vai emprestar dinheiro pro Itaú lá fora, porque lá fora é como uma empresa, né? Você também tem, por exemplo, uma Apple, que foi o exemplo que eu citei, gigantesca, com valor de mercado enorme. A possibilidade de uma Apple quebrar nos próximos 2, 3 anos. Então, você olhar e analisar a empresa para saber para quem você está emprestando, para ver se vale a pena ou não o que ela está oferecendo a pagar. Agora, saiba que quanto maior a empresa for, quanto mais segura a empresa for, obviamente ela também estará oferecendo menos rentabilidade para você, porque ela é mais segura, né? Então, é por isso que você precisa entender esse jogo do risco, rentabilidade, de como isso acontece aí. Então, olha que sempre quem garante é a própria empresa, tá? Se você vai investir em algo mais arriscado, você precisa pedir mais retorno, senão não faz sentido. Mas é isso que é o importante você entender o risco de uma debênture. No final das contas, o garantidor dessa debênture é uma empresa. Então, a gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? Recentemente, aconteceu até, não muito recentemente, mas a Light, que é uma empresa de energia do estado do Rio de Janeiro, ela emitiu debêntures, né, no mercado. Várias pessoas compraram essa debênture esperando receber rendimentos, juros ali numa certa frequência que foi combinado no momento da captação. E acabou acontecendo que hoje que ela não estava pagando, por quê? Porque a Light estava passando por um problema horrível, né? Não estava indo bem, não está indo bem. E aí isso acabou afetando negócios e ela deixou de pagar, deixou de cumprir com o combinado. E aí você não tem onde recorrer, realmente você não vai conseguir receber e esse é o risco, por isso que você precisa pesar se vale a pena ou não você emprestar dinheiro para uma empresa.
mas é uma ótima maneira de você potencializar aí a rentabilidade da sua carteira, tá? Bom, uma vez que a gente entendeu os riscos atrelados a essa operação de debênture, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de debêntures que existem. Aqui eu já fui falando de algumas, né, específicas aqui, que a gente comentou. E a gente tem aqui, basicamente, são 7 tipos de debêntures que existem, tá? As debêntures comuns, né, que é a tradicional, uma empresa normal vai lá, abre captação no mercado para poder recolher, ela oferece os rendimentos de acordo com o que eu falei, muitas vezes pós-fixado, muitas vezes pré-fixados, na maioria das vezes híbrido, fazendo uma combinação entre essas taxas aí. O outro tipo de debêntures são as debêntures incentivadas, que eu falei que em alguns setores específicos o governo deseja incentivar esses setores, tornando a captação de dinheiro mais barato para esses setores, para que eles invistam mais, para que eles façam crescer, né, como distribuição de energia, saneamento básico, coisas desse tipo. Então, para baratear, o governo isenta de imposto de renda os rendimentos desse tipo de empresa. Isso acaba barateando a captação de dinheiro para essas empresas e melhorando o rendimento para quem deseja emprestar para esses setores aí. Além disso, a gente tem as debêntures conversíveis, que são aquelas que no momento da captação são menos comuns, né, mas que oferece uma opção, na verdade, você vai emprestar dinheiro, você vai assumir ali uma parte da empresa, em vez de receber dinheiro de volta, você pode receber, por exemplo, ações daquela empresa de volta. Aí você vai receber papéis dela de volta ali. É uma maneira também de você se tornar acionista, de você ganhar participação num negócio que você acredite, que vai crescer, que você acredita que vai rentabilizar, que vai valorizar muito ao longo do tempo. Existe esse tipo de debênture também ali. A gente tem, a gente chama de debêntures permutáveis, né? Que é basicamente parecido com as debêntures que a gente comentou aqui, conversíveis. Só que ao invés de você receber o papel da empresa, ações da empresa que você emprestou ali, você vai receber de outra empresa, por exemplo, que esteja ali no contrato, tenha participação, que esteja envolvido no negócio ali também, tá? Então, esse é uma coisa que a gente chama de debêntures permutáveis. Precisa entender se esse é o tipo que você está fazendo. Outro tipo de debênture que você tem são as debêntures perpétuas, são aquelas que não têm um prazo, um fim, né? Para o período do investimento. E por que é importante você entender isso? Você nunca vai receber o principal de volta. Uma vez que você entra numa debênture dessa, o principal vai ficar. E aí tem que ver como que é a rentabilidade. Se você por mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses, se são permutáveis, se são conversíveis. E aí uma das maneiras geralmente que você tem de sair desse tipo de investimento indo para o mercado secundário, ou seja, vendendo seus direitos para outra pessoa, tá? É importante você entender que as perpétuas elas não têm um prazo limite, você não vai receber o principal de volta, a não ser que você venda para outra pessoa que está interessada em entrar naquele negócio e assumir ali aquela parte da debênture para você. Então é importante sacar isso também. Outro tipo que você tem são as debêntures participativas, que em vez de você combinar ali taxa, né, específica para você receber, você vai receber um percentual dividendos ou dos lucros que aquela empresa gerar. Então você entra, né, emprestando dinheiro para a empresa alavancar um projeto, criar um novo negócio, uma nova linha de produtos, e o que você vai receber, na verdade, são um pedaço dos resultados daquilo, tá? Esse é um tipo de debênture também que existe. E o último são as debêntures simples, que são opostas das conversíveis, ou seja, elas não podem ser convertidas em ações, para receber a importância financeira ali que você combinou no momento da adesão ali ao instrumento, à captação que está sendo feita no mercado. Então a gente falou dos riscos, a gente falou aqui dos tipos de debêntures que existem. Gente, parece muita informação, muita coisa, mas a parte de tipos de debêntures, o principal para vocês guardarem são as comuns e as incentivadas, que vão afetar mais ali, são mais disponíveis e são mais comuns no mercado também. Mas para você saber que existe isso e para você ler isso ali na oferta quando você for decidir participar de uma captação via debêntures, decidir investir nesse tipo de instrumento, só para você entender se você lê o nome lá, fala, isso daqui é uma debênture como essa, isso daqui é uma debênture incentivada. Para você saber que não tem imposto de renda. Se não for incentivada, você precisa saber que vai ter imposto de renda em cima dos seus rendimentos. Saber que, opa, essa taxa que está pagando aqui não é líquida. Ela vai ter desconto de imposto de renda também depois, vale a pena, que eles estão oferecendo
frente a outras opções que eu tenho, né? E lembrando da questão do risco que a gente comentou, você olha, eu vou receber aqui tanto por essa debênture. Essa debênture, por exemplo, está oferecendo IPCA mais 5,7%. O que você vai fazer? Vou entrar aqui no site do Tesouro Direto, não está aparecendo a tela para vocês, mas no momento que eu estou gravando essa aula aqui, a gente tem títulos do Tesouro Direto com IPCA, por exemplo, se for uma debênture que vai vencer em 2029. A gente está em 2024, a gente está falando de uma debênture de 5 anos. Se ela estiver pagando IPCA mais 5,7%, nesse exato momento que eu estou gravando a aula, tem um Tesouro IPCA mais de 2029 que está pagando IPCA mais 5,4%, 5,47%. Então, ou seja, o que você tem que pesar ali? Importante primeiro saber que o Tesouro Direto ele não é isento de né? Você vai pagar imposto regressivo, com a mesma tabela que eu citei aqui para debênture. 6 meses, entre 6 meses e 1 ano, entre 1 ano e 2 anos, e abaixo de 2 anos a menor alíquota. Mas, por exemplo, se você olha lá essa taxa, é uma debênture incentivada? Opa, então beleza, já sei que essa rentabilidade de IPCA mais 5,7%, né? Vou receber isso. O risco é bem maior do que o do Tesouro. Essa diferença de 0,3 no nominal, e aí quando você descontar o imposto de renda do Tesouro ali vai aumentar um pouco, compensa o risco? Essa empresa que você vai emprestar, uma empresa sólida, grande, não deve sofrer muito nos próximos 5 anos, está no setor da economia, tem resiliência aí, crises, a problemas desse tipo. Importante você avaliar, porque a gente está falando aí de uma diferença de basicamente 0,2, 0,2 e um pouquinho em relação ao título quando a gente fala nominal, talvez aí um pouco mais depois que descontar o imposto de renda. Vale a pena você correr esse risco? Que você tem que julgar ali se vale a pena você se expor a esse risco para ganhar essa diferença de rentabilidade na sua carteira. É claro que os juros compostos ao longo do tempo fazem milagres, mas você tem que pesar o risco, a sua exposição ao risco do que você está fazendo. Aí uma vez que você compara com o Tesouro Direto, também é bacana você comparar com instrumentos financeiros de captação no mercado de finanças, no mercado financeiro de bancos. Então, ela está pagando isso, tem banco fazendo captação também, utilizando IPCA mais uma taxa fixa. O que os bancos estão oferecendo? Você acha um banco que está oferecendo IPCA mais 5,7% também? Você tem que lembrar que, poxa, você vai investir quanto? Eu vou investir 100 mil, vou investir 50 mil, 150 mil debênture. É a mesma taxa que a debênture está oferecendo, só que nesse valor que eu estou investindo nessa instituição financeira, eu tenho uma camada de proteção extra que, além da instituição financeira, eu tenho o fundo de garantidor de crédito. Então, vale a pena você investir numa debênture que você tem dentro do mercado financeiro com menos risco, pagando a mesma coisa? Talvez não vale a pena você investir na debênture nesse caso, tá? Então é importante você fazer esse segundo filtro, depois de olhar para o tesouro, olha o mercado financeiro e vê se você tem algum investimento aí que te pague a mesma coisa oferecendo menos. No final das contas, se realmente está pagando mais do que o tesouro, mais do que o mercado financeiro tradicional, pode ser uma boa oportunidade e aí vale pesar a questão do risco que eu estou comentando. Por isso que é importante a gente falar aqui bastante, você entender os tipos e risco principalmente, tá? Bom, só recapitulando o que a gente falou até agora aqui, a gente falou o que são debêntures, né? O que é um instrumento de captação das empresas no mercado, porque elas não necessariamente contem somente com caixa próprio, né? Com capital próprio para poder fazer suas expansões para negócio, ou com o sistema financeiro, ou seja, pegar dinheiro emprestado em banco. Podem pegar com pessoas e com empresas também através desse instrumento chamado debênture. A gente falou os tipos de rendimento que eles oferecem, né? A gente falou pós-fixado, pré-fixado, a gente falou do híbrido aqui, a gente falou dos tipos de tributação, a gente explicou que o mais comum é a tributação regressiva, né? Através da tabelinha ali, você também tem para outros investimentos de renda fixa. A gente falou das debêntures incentivadas, aqueles setores que o governo quer incentivar, são isentos de imposto de renda. E aí a gente fez um equilíbrio aqui entre as questões dos tipos de debêntures que existem, a gente falou de 7 tipos basicamente, e a gente falou dos riscos atrelados a debêntures, quem é o garantidor dessa debênture, que é a própria empresa. E a gente falou que empresas mais sólidas
provavelmente vão pagar menos, empresas com mais risco provavelmente vão pagar mais. Qual que é uma maneira bacana de você avaliar risco, né? É o jeito que eu faço. Então, para empresas de capital aberto, eu uso sites como Status Invest, por exemplo, né? Para ver os indicadores dessas empresas. Porque as empresas de capital aberto listadas na Bolsa de Valores, você tem que tornar as suas informações públicas. Então você consegue ver lá, né, nos últimos anos, como que está a margem líquida daquele negócio, se ele está rendendo bem, se não está rendendo, se está gerando caixa, se não está gerando caixa, se é um negócio que sobra dinheiro no final, se é uma empresa que está muito endividada, se está pouco endividada. Então eu olho lá para o indicador de endividamento da empresa, né, quanto que ela tem dívida sobre o patrimônio dela, né, e aí eu considero isso para tomar uma decisão se aquela empresa é bacana ou não para investir. Agora, nem todas as empresas que vão oferecer debêntures no mercado são de capital aberto. Então, nem sempre você vai ter acesso a essas informações para que você mesmo veja, tá? Tem gente que vai falar que só investe, só faz debênture de empresas de capital aberto porque você vai conseguir ver os dados dessa empresa. Ok, bacana, é um posicionamento. Mas lembrando que meu objetivo aqui não é dar para você uma recomendação de faça isso. Para que você seja um investidor proficiente, faça o que é melhor para você. Então, é importante você saber também que lá a lâmina de proposta que você recebe, quando você recebe a proposta de investir no debenture, por exemplo, é muito comum que as empresas, quando elas vão fazer esse tipo de captação, elas contratem uma empresa para fazer a avaliação de risco de crédito dela. Então, essa empresa é responsável por ir lá e estabelecer qual que é o rating, o score de crédito dessa empresa, né? Como que ela é classificada. Então, eles vão ter acesso aos dados. Isso também vai ser feito mesmo para as empresas de capital aberto, tá? E eles vão trazer nessa proposta de debênture qual que é a classificação daquela empresa. E dependendo da casa que foi contratada, dependendo da empresa que foi contratada, ela tem lá o ranking dela. Ela classifica empresas que estão bem, que geram caixas, que são boas, que tem poucas chances de quebrar, poucas chances de calote em scores mais altos. Empresas que têm alguns problemas, como endividamento, como exposição a cenários econômicos, como baixa geração de lucro, né? Aí eles colocam um score menor. Então, você não necessariamente precisa ter acesso a todos os dados da empresa, você pode olhar para essas análises que vêm junto aí quando uma empresa vai para o mercado fazer captação de debênture. Ela geralmente contrata uma dessas empresas de avaliação de risco para poder colocar o score dela ali, e isso vai junto com a proposta. Então, se é uma empresa que não é de capital aberto, que não tem dados expostos, você pode olhar para isso para tomar uma decisão de investir ou não, mas saiba que o que eu quero ensinar com isso. Quanto mais complexo for, no sentido de você avaliar, quanto menos dados a empresa oferece, ela é fechada, não é de capital aberto, é uma empresa de menor porte. Às vezes tem empresas grandes que não são de capital aberto. Quanto mais tem essas questões, o que você deve olhar? Isso oferece mais risco para você. Uma vez que isso oferece mais risco, o que você deve pedir em troca? Estabilidade, retorno. Eu não estou falando para você, fuja desse vai perder dinheiro. Não, saiba que o risco é maior. Se você está pensando em correr mais risco, uma parte específica da sua carteira, do seu patrimônio, é porque você provavelmente quer mais rentabilidade. Então não faz sentido você ir para uma empresa que tem um score, um rating de crédito ruim, cujo está sendo apontado que o risco é alto, né? Para receber a mesma coisa que o fundo soberano paga, que um banco paga, ou que uma empresa com score alto paga. Não faz sentido você querer receber a mesma rentabilidade. Então, essa é a questão do investidor proficiente. Decisão sensata, racional do que você está fazendo com o seu dinheiro. Corra riscos calculados a fim de aumentar a sua rentabilidade. Então, se você vai tomar esse passo, você espera mais rentabilidade daquilo. Senão, realmente não faz sentido nenhum. Uma decisão péssima que você está fazendo, alocando seu patrimônio, seu dinheiro, mais risco, pela mesma rentabilidade de algo que oferece menos. Então, essa é uma das maneiras também aí de você poder saber se aquela empresa que está oferecendo, captando através de debênture e dinheiro, tem mais risco ou não quando você não tem acesso aos dados da empresa. Basta você olhar para a lâmina da proposta que está sendo feita ali de captação,
você vai conseguir ali o rating da empresa, tá? Então a gente falou sobre tudo isso, que são pontos importantes para você entender o que é uma debênture e como você pode utilizar ela para poder potencializar a sua rentabilidade, saindo um pouco do tradicional de emprestar para o governo e de emprestar para banco, né? Olhando para as empresas. E aí é bacana porque em uma aula uma vez, né, eu disse que é importante você saber que não existe nada mais rentável do que um negócio próspero. Nada traz mais retorno do que um negócio próspero, bem feito, bem construído. Os retornos sempre são maiores através do empreendedorismo, né? Então, se você tiver a oportunidade, por exemplo, de prestar dinheiro para uma empresa que vai crescer, que tem bom histórico, que faz, uma oportunidade de você conseguir mais retornos para sua carteira através desses instrumentos financeiros. E muitas vezes as empresas fazem isso, faz sentido recorrer para banco, outras coisas que ela vai ter que pagar, às vezes compensa você ir arrecadar o dinheiro necessário no mercado. Então, debênture tem muito de... Bom, acho que por isso que eu falo muito que investir em debêntures pode te ajudar a acelerar a sua liberdade financeira. Por quê? Quando a gente fala de liberdade financeira, você tem que ter um objetivo, um target do quanto você precisa de patrimônio para sustentar o seu padrão de vida sem a necessidade de fazer mais nada. E aí, dali em diante, você pode aplicar seu tempo nas coisas que mais te agradam, que te deixam feliz. Então, é sempre importante você buscar meios e instrumentos de aumentar a rentabilidade da sua carteira, que você chegue mais rapidamente nesse objetivo. E uma vez que você chegou nesse objetivo, é importante também que você continue ganhando na inflação para poder manter o seu poder de compra a partir do momento que você passa a viver dessa renda, desses rendimentos, e utilizar parte do seu capital para sustentar seu estilo de vida e não mais ter uma outra fonte de renda, um outro ganho para aquilo. Então você precisa sempre buscar oportunidades de expandir a sua rentabilidade. Por isso que conhecer sobre debêntures a fundo é uma maneira importante que você tem aí para acelerar a sua liberdade financeira. Conhecer esse instrumento, né? Saber o que é, quais são as tributações, como funciona, qual o risco, quais os tipos, vai ajudar você a fazer investimento com confiança, consciente, sabendo onde você está colocando o pé, o que você está sabendo, quanto do seu capital você está alocando em troca de quanto de rentabilidade pelo risco que você está correndo. E aí, um último ponto que eu quero falar aqui também é sobre a liquidez de debêntures. Uma vez que eu comentei que existe um tipo de debênture que é perpétua, né? Você não vai conseguir, nunca vai receber o principal de volta. É importante você entender que debêntures ou elas são desse tipo perpétua, e aí você precisa trabalhar no mercado secundário, né? Ou elas têm ali já um prazo estabelecido e no final do prazo você vai receber o principal. E os juros dependem do que foi combinado na debênture. Debêntures que falam como pagar juros mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente. Você vai receber os juros e depois no final do período você recebe o principal investido, ou tem debêntures que falam vão pagar tudo junto lá no final. Então, a gente falando sobre liquidez de debêntures, existem esses tipos de liquidez, né? E uma vez que você precise sair antes do prazo combinado, ou no caso de uma debênture perpétua, você vai para o mercado secundário, que é o que eu expliquei lá atrás, onde você vai precisar achar alguém que quer comprar aqueles direitos, aquela debênture de você, e ele vai te pagar por isso. E aí é importante você entender que nesse caso você vai ser afetado por uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. Então, dependendo de como está o mercado naquele momento de juros e tudo mais, você pode receber mais por aquilo ou você pode receber menos. Então, pegou uma debênture de 5 anos pré-fixada a 10%, por exemplo. Nesse momento, a taxa de juros do país está em 11,25. Então, se você for sair na marcação a mercado, muito provavelmente você vai receber menos dinheiro que ela está valendo naquele exato momento, porque quem vai comprar de você vai colocar ali um prêmio em cima daquilo para ganhar menos durante um tempo. Poderia alocar o dinheiro em outras coisas. Então você tem que entender, se você tem uma debênture pré-fixada e o mercado está caindo, opa, daqui a um tempo, na verdade você pode receber mais. Porque as pessoas que estão querendo investir naquele momento
a taxa Selic do país está a 9%. Você tem uma debênture que você investiu há 2 anos atrás a 13%. Então as pessoas vão querer pagar mais para poder ter essa rentabilidade extra pelo restante do período, por exemplo. Essa marcação a mercado ela funciona. Se você precisar sair antes, você precisa saber que não necessariamente você vai receber o que está investido ali. E você pode sofrer com essa marcação a mercado. E isso que afeta a liquidez das debêntures. Então, você tem muita liquidez, quando é uma debênture de empresa grande, que tem muita procura. Se tem muita procura, muita demanda, é mais fácil. Se não tem muita demanda, você pode ter uma dificuldade ali de conseguir sair antes do prazo dessa debênture. Então é importante você entender ali se você vai precisar do dinheiro ou não, se você vai querer fazer esse movimento de sair ou não ali daquela debênture antes do prazo. E no caso das perpétuas, isso é ainda mais importante. Tá? Então é legal a gente fazer essa observação com relação à liquidez de debêntures aqui. Bom, fechando esse bloco aqui, né, falou um pouquinho do contexto, benefícios da debênture, rentabilidades, limitada a risco, mas eu vejo que a primeira coisa onde as pessoas mais erram quando a gente fala de debênture, as pessoas não buscam conhecimento, entendem que ela pode ser uma ferramenta poderosa de aumentar a sua rentabilidade. E quando fazem, geralmente simplesmente confiam na indicação de alguém para poder comprar ou não. Não param para ler realmente a lâmina, a oferta que está sendo feita ali, não entendem qual é a empresa que está por trás daquilo, não veem se essa empresa tem capital aberta, não olham para os dados da empresa, ou não olham pela classificação de rating dessa empresa, se é uma empresa que geralmente que tem um bom score, que não tem. Pior do que isso, né, não faz um comparativo do que está sendo oferecido de rentabilidade com o que está disponível no mercado, principalmente olhando os títulos do governo no Tesouro Direto e depois olhando para o que é oferecido aí pela rede financeira nos bancos. E aí, às vezes, acha que a taxa é boa, mas na verdade está correndo mais risco de graça, sem necessariamente estar aumentando a rentabilidade da sua carteira realmente com aquilo. Poderia conseguir a mesma rentabilidade em outro instrumento. Então, são níveis de erros que eu vejo que acontecem. Primeiro, é a resistência. Ah, debênture, o nome é diferente, é estranho, já recusa. Segundo, só acredita na recomendação, né? Aceita ou recusa com base em recomendação. Não se aprofunda para olhar se realmente vale a pena ou não a rentabilidade que está sendo oferecida. E não olha que tipo de debênture que é, né? Sabe aonde que está colocando o pé, não sabe se é incentivado, se vai ter isenção de imposto, se não vai, sabe como vai ser o pagamento dessa debênture, com que frequência vai acontecer, se só vai receber os juros no final, se vai receber os juros ao longo do tempo, aquilo vai pingar, não vai pingar, e aí não conseguem entender o papel. Não é muito complexo, tá, gente? É questão de se acostumar com nomenclaturas, de parar, ler a proposta, de entender e de saber se de fazer uma breve pesquisa de rentabilidade, né? De saber se aquilo vale a pena ou não e olhar para a classificação da empresa ou para os dados públicos que estiverem disponíveis dela ali. Então, eu vejo que é muito comum esse erro e acaba perdendo a oportunidade de boas debêntures que tem no mercado, muitas vezes, que pagam muito, conseguem impulsionar a rentabilidade de uma carteira aí muito bem também. E aí, com base nesses erros, eu já acabei contando aqui um pouco como que eu faço. Então, toda vez que eu recebo uma proposta, ou você pode procurar na sua corretora, você não precisa esperar receber uma proposta de debênture, né? Sempre que você entra lá na sua corretora, você consegue ir lá provavelmente na parte de renda fixa, deve ter uma opção lá de debêntures que você pode olhar que estão sendo negociadas ou oferecidas naquele momento ali. E aí buscar as que encaixam melhor para você quando você está buscando a rentabilidade. Então é de parar mesmo, estou com dinheiro disponível, preciso alocar esse dinheiro. Eu vou alocar esse dinheiro aonde? Opa, uma vez que eu defini que minha carteira está um pouco desbalanceada em renda fixa, para levar para esse lado, ok, quais são as opções de renda fixa que eu tenho? CDB, LCI, LCA, tem debêntures, tem tesouro. O que está me pagando melhor nesse momento? Opa, deixa eu dar uma olhada em debêntures aqui. Sei que essas geralmente pagam mais porque oferecem mais risco. Mas como que está a minha exposição, né? Esse valor que eu quero aportar é quanto? Eu vou aportar ele inteiro, eu vou distribuir. Posso colocar um pouco em tesouro, um pouco em CDB e um pouco em debênture. Você entender a sua estratégia, o que eu estou fazendo, como eu faço,
E aí, se eu escolho que eu vou aportar um pouco em debênture, eu começo a buscar pela debênture que faz mais sentido para a minha carteira ali, para o risco que eu entendo que eu vou correr e para a rentabilidade que eu quero alcançar com essa debênture ali. Então, é uma coisa importante, é como eu faço. E aí você consegue dar ordem através da própria corretora ali, para você poder aderir a essa debênture. Geralmente lá nas informações vai ter o prazo de quando isso vai ser executado, de quando vai acontecer essa ordem, né? Quando este dinheiro será debitado na sua conta e efetivamente começará a render ali dentro da debênture. E aí vai aparecer para você nas suas operações de renda fixa. Então essa é uma maneira pela qual eu faço, eu toco aí. É como eu utilizo os debêntures para potencializar a rentabilidade da minha carteira. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês curtam o conteúdo, que tenha ficado claro o que é uma debênture, como ela auxilia a rentabilidade, o que é esse instrumento, por que as empresas utilizam isso, quais são os tipos, quais são as rentabilidades, quais são os riscos atrelados a uma debênture e que vocês consigam utilizar essa informação aí para poder potencializar e acelerar a liberdade financeira de vocês, conseguindo mais rendimento dentro da renda fixa, fugindo um pouco do clássico, é o famoso Tesouro, CDB, LCI, LCA, que são utilizados aí pela pessoas. Não vou falar ampla nem maioria, porque a gente sabe que no nosso país, infelizmente, as pessoas investem dinheiro. Muitos dos poupadores, na verdade, a maioria das pessoas ou vive consumindo totalmente o orçamento, ou vivem acima do orçamento se endividando. Infelizmente é uma triste realidade do país. Enfim, é uma maneira de você conseguir aumentar a sua rentabilidade para você que já está conseguindo guardar um pouco mais, poupar um pouco mais da sua renda para poder aportar aí e aumentar seu patrimônio, sabe, ser mais dono do seu tempo, viver de renda e acelerar essa liberdade financeira. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o assunto, podem comentar aqui no. Eu pessoalmente respondo essas dúvidas, né? Eu gosto de responder cada uma delas. Muitas vezes isso acaba virando um conteúdo, faço um vídeo curto sobre essa dúvida. Se for uma dúvida mais complexa, de algo que exige mais, pode virar um vídeo desse aqui também, a gente aprofundando realmente, esmiuçando, destrinchando aquele assunto, para ajudar vocês a terem o conhecimento necessário para serem investidores proficientes e atingir nosso grande objetivo aqui, que é que vocês invistam com confiança e acelerem a liberdade financeira de vocês. Então é isso aí, um grande abraço. Não esquece de curtir, né, o vídeo aqui, não esquece de seguir para você que está aqui e ainda não segue, para você poder receber as notificações de novos conteúdos e aprender mais sobre investimentos. Né? Eu tenho falado bastante de renda fixa aqui, porque é uma dúvida mais comum das pessoas, mas a gente fala também de renda variável, fala de investimento exterior, e aí você pode ir aprendendo, fala um pouco sobre orçamento também, para você que não está conseguindo guardar ainda, não está conseguindo aplicar o dinheiro para construir essa sua liberdade financeira. Então é importante que vocês sigam, deixem um like para ajudar o canal, para poder potencializar o alcance da gente aí, com esse objetivo de ajudar as pessoas a investir com consciência, acelerar a liberdade financeira. Até logo.